Obrigado, querido Deus, por esse privilégio de podermos estar aqui novamente. Te pedimos que tu nos fales através da tua palavra e enche-nos com o teu Espírito para que possamos entendê-la e vivê-la. Em Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Vamos lá? Gênesis capítulo 7. Aí, cada um pode ler aí. Estamos em 7, né? Pode ler aí 3 versículos, tá bom. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. E todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas os animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Versículo 4. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor tinha lhe ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé entrou na arca, com ele seus filhos, sua mulher e as suas mulheres e as mulheres de seus filhos, por causa da água do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entrou Noé na arca e juntamente com ele seus filhos, Sem, Cão e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E com eles todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade. E de todas as criaturas em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e todo o réptil que se roja sobre a terra, e todo o homem. 22. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra, seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal. Os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na água. E a água durante 150 dias predominaram sobre a terra. Legal. Pessoal, então, nós estamos aqui vendo Gênesis. Eu falo que Gênesis é o livro dos começos mesmo, né? Toda vez que tem um novo conceito na Bíblia, ele obviamente vai aparecer primeiro em Gênesis, tá? E geralmente até o capítulo 11 a gente tem os principais conceitos da Bíblia, todos colocados, né, diante de nós. Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui hoje é sobre
pegando ainda um pouquinho o capítulo, finalzinho do capítulo 6, né? No versículo 18, Deus fala que estabeleceu um pacto com Noé, né? Vocês vão ver aqui, ó. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Então, no capítulo 7 é o desdobramento, no capítulo 6 é o pacto. Então a gente precisa entender o pacto antes de olhar, né? Tem que entender o porquê e o que antes de olhar para o como, né? O capítulo 7 é o como, já é o desdobramento desse pacto, né? Então, é claro que aqui é a primeira vez que a palavra pacto aparece na Bíblia, no capítulo 6, certo? E o que é esse pacto que está sendo colocado aqui no capítulo 6? O que é um pacto, primeiro? Quem sabe? Uma aliança. O que é uma aliança? Seria um contrato. Um contrato, exatamente, é um contrato. Contrato entre quem e quem? Deus e Noé, certo? Esse é o... E o que fala? O que fala esse contrato? O que fala essa aliança? O que fala esse pacto? Vamos lá. O que fala? Pode ver na Bíblia, tá aí, versículo 18. O que fala? Entrarás na arca tu e teus filhos, certo? Então, aqui, esse primeiro pacto, que esse é o primeiro pacto que aparece na Bíblia. Na Bíblia existem pouquíssimos pactos, tá? Tem esse aqui de Noé no capítulo 6, depois tem um pacto de Noé no capítulo 9 novamente, quando Deus coloca o arco-íris. A gente vai ver quando chegar lá, Que é um né? desdobramento desse, né? Que é o desdobramento desse, mas ele é um segundo pacto. Depois tem o pacto que Deus faz com Abraão no capítulo 15 de Gênesis, que a gente, se Deus quiser, a gente vai chegar lá também, né? E depois tem o pacto do Gênesis capítulo 17 também. Depois vai ter um pacto de Deus com Moisés, quando Deus dá os 10 mandamentos para Moisés. E aí praticamente vai ter um pacto entre Deus e Davi, dizendo que os descendentes dele e tal vão ser reis e tal, né? E depois praticamente na Bíblia só vai aparecer dois pactos lá na frente, quando Cristo, né, lá no Novo Testamento fala assim: essa é a minha aliança, sangue da nova aliança ou pacto. Então, o que a gente precisa entender é que esse pacto, esse evento aqui da Arca de Noé, ele está se referindo, na verdade, ao pacto, à aliança que Cristo vai fazer conosco, lá no Novo Testamento. Então a gente precisa entender isso. São poucas alianças, são poucos pactos, né? E o significado desse pacto, a gente costuma falar, esse pacto aqui do capítulo 6, capítulo 7, é o que a gente chama do pacto ou da aliança da salvação. Por que ele é o pacto ou aliança da salvação? Como é que a gente pode chegar a essa conclusão? É um contrato muito interessante entre Deus e Noé. Você é salvo e Noé faz o quê? Não, você entra na arca. Você entra na arca com a tua família e eu te salvo. É mais ou menos isso. Certo? Tudo bem, você vai falar, mas o Noé teve que construir a arca. Tá, tudo bem. Aquela construção da arca... As cláusulas que tinha que seguir. Foi antes, na verdade, né? Foi antes. A cláusula, né? O elemento fundamental para a salvação de Noé foi ele ter crido na palavra de Deus. Ele acreditou quando Deus falou assim: vai lá e constrói a arca. Ele foi lá e construiu a arca, né? Certo? E hoje, o que seria o equivalente de construir a arca nos dias de hoje? Quando eu estou falando do meu pacto de salvação com Deus. Esse foi o pacto de salvação de Noé com Deus, né? Deus falou assim: vai lá
constrói a arca. Ele acreditou na palavra de Deus, certo? Construiu a arca lá por 120 anos, né? E depois Deus falou, agora você entra na arca. E ele entrou. Adiantava alguma coisa se Noé tivesse construído a arca e a hora que Deus chegou aqui e falou assim, olha, ó, no capítulo 7, né? Ó, entra na arca. E Noé falou assim, ah, não. Entrar não, construir eu construí, mas entrar não vou entrar não. Não estou vendo nuvem, não estou vendo nada, não estou vendo, né? O que teria acontecido? Morte. Nada. Teria morrido, né? Então, aqui, né, nesse evento de Noé, capítulo 6 e capítulo 7, ele está falando exatamente do processo de salvação, que o nosso processo de salvação é o quê? É um pacto que a gente faz com Deus, é uma aliança que a gente faz com Deus. E quais são os elementos dessa aliança? Primeiro, eu tenho que o quê? Eu tenho que ter fé. Eu tenho que crer na palavra de Deus. Depois, o que eu tenho que fazer? Obedecer. Né? No caso de Noé, eu falo assim, foi muito mais difícil, que ele teve que durante 120 anos construir a arca. No nosso caso, nem a arca a gente precisa fazer, né? A gente só precisa receber. É de graça. Tá? É de graça. Mas a gente precisa entender, né, que todo esse evento aqui, tudo o que está acontecendo aqui, está diretamente ligado, né? É a mesma figura, é uma figura da salvação que Deus vai dar. E aí, tem que tomar a decisão. Você lembra que no Novo Testamento, Jesus fala assim, eu sou a porta. Né? E o que ele falava? Quem entrar, né, por mim terá o quê? Vida eterna. Certo? Aqui, Noé, para entrar na arca, teve que passar por o quê? Por uma porta. Mesma coisa, é a figura, né? É Deus colocando a figura da arca, certo? E outra coisa interessante, no versículo 16, olha só, quem que fechou a porta? Deus, né? E a porta que Deus fecha, ninguém abre, né? E no Novo Testamento também, a Bíblia fala que um dia Deus vai fechar essa porta. Hoje a porta está aberta. Hoje a gente pode tomar essa decisão de fé e passar por essa porta. A gente pode passar por essa porta e ter relacionamento com Deus, né? A gente pode ter a salvação. A gente pode entrar nessa arca, que é Cristo. A arca é um tipo de Cristo, ela representa a salvação de Cristo, certo? Mas um dia, o que a Bíblia fala pra gente também? Um dia essa porta vai estar fechada. E muitos falarão naquele dia o quê? Senhor, fizemos milagres em teu nome, curamos, profetizamos, né? E o que Jesus vai falar? Nunca os conheci. Então, o tipo, né, dessa arca, o tipo do pacto, né, é o pacto de salvação mesmo, né? E vamos tentar entender um pouco mais essa questão desse pacto, né? O pacto da salvação, qual que é o elemento fundamental, o elemento principal da fé cristã com relação à salvação? Vamos ver se a gente consegue identificar. É Cristo, tudo bem. Mas o que em Cristo? Qual foi o elemento fundamental, né, nesse pacto de salvação? É a obra de Cristo aonde? Na cruz, né? Ele ter derramado o sangue dele na cruz. Adiantava, a gente costuma falar, é o pacto de sangue, né? Cristo teve que morrer por nós para que a gente não morresse. Então, esse pacto de sangue, toda vez que a gente olha para esse pacto do capítulo 6 e 7 aqui de Gênesis, você pode olhar. Ele é o pacto da salvação, né? E ele é o pacto de sangue. É a obra que Jesus fez na cruz. Tudo bem? Quais são os dois elementos da ceia? O pão e o vinho. Certo? Então, o pacto que nós temos com Cristo hoje, ele é simbolizado também, né, pelo pão e o vinho. Assim como Noé teve dois pactos com Deus,
um simbolizando a arca e outro simbolizando o arco-íris. Depois Abraão teve 2 pactos com Deus também, né? Um que foi da fornalha, que passou ali no meio dos animais, e outro que foi o da circuncisão, né? Nós também temos 2 pactos com Deus, né? Um representando o pão e outro representando o vinho, né? Qual vocês acham que... E todos eles são paralelos, tá? Todos eles têm o mesmo significado. No caso de Noé, depois a gente vai ver no caso de Abraão, e finalmente lá no Novo Testamento, quando a gente olhar para o nosso pacto com Cristo no Novo Testamento. Então, qual vocês acham, né, no caso aqui da arca, qual vocês acham que é o pão ou o vinho aqui nesse caso? Vocês têm ideia? Ou está muito confuso? Vocês perceberam? Tem a mesma simbologia. São sempre 2 pactos. 2 pactos com Noé, né? 2 pactos com Abraão e 2 alianças. Tem a aliança do pão e a aliança do vinho, né? Isso que a gente vai tentar entender um pouco hoje aqui. O pacto do pão é o primeiro aqui, né? Oi? O versículo 17. Então, não, o versículo 17. Não, o 18. Então, o 18, gente, vou falar pra vocês, é o pacto do vinho. Do vinho? Do vinho. Por quê? Porque é o pacto de Jesus, a nossa salvação, né? É o que a gente chama, é o pacto da salvação. A nossa salvação depende do quê? De Jesus derramar o seu sangue. Não é verdade? Então, o vinho representa isso. O que o vinho representa na ceia? É o sangue de Jesus que foi derramado. É uma coisa. Então, todo o pacto de salvação, né, é sempre representado pelo vinho. E o pão? O pão, Construção? na Bíblia, sempre representa a palavra de Deus. O pão representa, então, o quê? O que a gente costuma chamar de o pacto da santificação, né? Então, você vai crescer na palavra de Deus. Você vai crescer comendo o pão, se alimentando desse pão, né? Mas o pão por si só, conhecer a palavra de Deus leva à salvação? Não. Interessante, né? Você pode comer o pão que for aqui, isso não leva à salvação. Como que a gente sabe disso? Tem várias passagens na Bíblia, mas só para destacar 2 pontos, né? Primeiro, é uma passagem que está no Novo Testamento, né? Quando o apóstolo Paulo que fala, né, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a letra, que é representada pela palavra de Deus, ela sempre mata. Por quê? Porque ela não tem capacidade de dar vida, né? De trazer, de lidar com o pecado. O pão, a palavra de Deus, ela faz o quê? Ela só aponta para o pecado, né? Por isso que a gente costuma falar que a Bíblia é como um espelho, né? Quando eu começo a ler a Bíblia, quando eu começo a olhar para a palavra de Deus, é como um espelho. O que ela tem que fazer para a minha vida? Ela tem que apontar para os meus pecados, ela tem que apontar para as áreas que eu tenho problemas com a minha carne, que eu não estou ainda na imagem e semelhança de Deus, para que eu possa mudar, né? A Bíblia sempre é um espelho primeiro para nós mesmos, né? Ela tem que surtir esse efeito. E o vinho? E o sangue? O sangue é o contrário, né? O sangue, ele tem a capacidade de lidar com os pecados humanos, né? Tanto que é interessante, na cerimônia da ceia, né? O pão é sem fermento, o pão que se toma na ceia, né? Agora, o vinho é fermentado, né? E a Bíblia mostra pra gente que o fermento sempre simboliza o quê? Ele simboliza o pecado. Então, como assim o pão é sem fermento, mas o vinho é fermentado? Por quê? Porque o pão, né, ou a palavra de Deus, ela não é um instrumento adequado para lidar com o pecado. Ela aponta o pecado, mas ela não consegue lidar com o pecado. O vinho é o contrário, o sangue é o contrário, né? O sangue de Cristo, o vinho, ele é
o elemento apropriado para lidar com o pecado. É através do vinho que nossos pecados são perdoados, né? Sangue de Cristo. Certo? E que tipo de aplicação prática isso traz na nossa vida? Né? Que tipo de aplicação prática isso traz na nossa vida? A gente costuma falar muito dos fariseus. Qual que era o problema do fariseu? É muito pão sem vinho. Esse é o problema do fariseu, né? Conhecia a palavra? Opa, conhecia como ninguém, né? Paulo era fariseu, ele conhecia as escrituras como ninguém. Só que qual que era o problema do fariseu? Não tinha vinho. Não conseguia lidar com o pecado. Ele conseguia só apontar para o pecado. Então, o fariseu virava uma espécie de uma polícia religiosa local, né? E pecado dos outros, né? Pecado dos outros ainda, porque o dele também não consegue lidar. Então ele fica sempre olhando para o pecado dos outros, vê lá, não, mas versículo tal, não, aqui você pecou, e fica policiando as pessoas, né? Mas não tem poder. Por quê? Porque o poder se manifesta onde? No sangue. É o sangue de Cristo que tem poder, né? O poder para lidar com o pecado na nossa vida, nas situações que nos cercam, né? Até no pecado do outro, né? Até no pecado dos outros. De onde é que vem o poder para lidar com o pecado que nos cerca? É no vinho. Tá? Então, é por isso que é tão importante a gente entender essa questão do pacto, né? O que representa esse pacto? O pacto do capítulo 6, capítulo 7 é o pacto do sangue, né? Primeiro, sangue de Cristo, né? Mas o que a Bíblia fala pra gente? Qual que é o nosso propósito nessa terra mesmo? Vamos ver se vocês estão lembrando. Qual que é o propósito? Isso, ser imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer de fato? Vamos ver se a gente consegue achar umas passagens aqui para explicar melhor essa questão. Vamos lá, João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 15. Isso aqui é Jesus lavando os pés dos discípulos. Né, Alan? A gente aprendeu isso ontem lá na igreja. Né? Lê pra gente, Alan. 15. Pode ir até o 17. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois as praticardes. Legal. Aqui é Jesus falando, né? Por que Jesus lavou o pé dos discípulos? Quem tem ideia? Todo mundo tem mais ou menos uma ideia dessa passagem aqui? Isso aqui é véspera da Páscoa, véspera da crucificação de Cristo, certo? Então Jesus faz a última ceia com os seus discípulos. Ele vai lá e encomenda lá um cenáculo, que é um lugar para eles comerem, arruma tudo lá, aí chega lá, né? Chega lá naquele lugar. Por que Jesus tem que lavar os pés dos discípulos aqui? Por quê? Por que ele teve que lavar o pé dos discípulos? Exatamente, porque ninguém lavou. Alguém tinha que lavar. Alguém tinha que lavar, né? Alguém tinha que lavar, mas ninguém lavou. Ninguém quis lavar o pé do outro. Certo? Porque era uma tradição. Você vê, quando os visitantes de Abraão lá no deserto vieram visitar ele no capítulo 18, o que ele fez? Lavou os pés. Então, era uma tradição. Era costume, né? Você chegar da rua com o pé sujo, né? E tem o servo lá, geralmente da casa, que lavava, né? Mas o que está acontecendo com os discípulos aqui? Ninguém quer se humilhar para lavar o pé do outro. Mais do que isso, vamos olhar o que está acontecendo. Vamos para Lucas capítulo 22, versículo 24. E a mesma, é uma outra, né? É uma outra parte dessa mesma história. Aqui é o Lucas contando, né? O que está acontecendo na última ceia, na Santa Ceia. Então, Lucas 22, 24,
né? O que está escrito? O que está escrito lá? Tainai, lê pra gente. Na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está dito 22, 24, né? Não, 22, 24. Você está lendo 22, 22. Ah, tá. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser maior. Tá, o que está acontecendo aqui na última ceia entre os discípulos? Disputa interna. Disputa interna. Eles não estão preocupados em ver quem que vai lavar o pé do outro. O que eles estão preocupados aí? Quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o mais importante? Né? Olha que coisa interessante, né? Então, esse é o problema. Tá? Por que Jesus teve que lavar o pé dos discípulos? Porque ninguém quis lavar. Muito pelo contrário. Né? Eles não estavam preocupados em se submeter, em querer servir o outro. Eles estavam preocupados em quê? Descobrir quem que era o maior entre eles. Aí Jesus vem, pega a toalha, lava e depois ele coloca essas palavras aqui, né? Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O que quer dizer isso então? Vamos olhar a teologia. Quer dizer que agora, domingo que vem, o Tiago vai arrumar uns balde lá na igreja dele, Vai lavar o pé. toalhinha, e vai lavar o pé de todo mundo, é isso? Imagina, Vamos introduzir? Pra... Vamos introduzir a prática do lava-pés das nossas igrejas, é isso? O que Jesus está falando aqui? A gente tem que servir. A gente tem que servir. Mas também, né? Porque o pé, quando fala, né? Isso aqui também, né? Que Pedro fala, então me lava. Pedro não deixa, aqui também fala, então me lava inteiro. Isso, Não, exatamente. você não precisa ser lavado inteiro, que você já foi salvo, né? Você já foi, mas você só tá sujo, né? Acho que ajudar a lavar o que tá. A lavar o que tá um no outro. Exatamente. Esse conceito é muito importante, porque é exatamente a diferença da salvação para a santificação. A salvação é quando o cara toma o banho inteiro, porque ele se batiza, né? Então, ali ele era sujo, ele era imundo, ele se batiza, né? E ele, então, se torna o quê? Uma nova criatura, se torna uma pessoa limpa. Só que por que a gente ainda precisa lavar o pé? Que aí é o processo da santificação, né? Aí é diário, todo dia. Por que só os pés? Por que não o corpo inteiro, como Pedro tinha sugerido, né? Porque o pé é o único local, em princípio, representa o local que está em contato com o mundo. Então, como a gente está em contato com o mundo através dos pés, né? É o pé que tende a ficar sujo. Então a gente precisa lavar os pés diariamente na nossa relação com Cristo. Então aqui está um símbolo das duas, vamos dizer assim, das duas alianças que a gente tem, né? A aliança da salvação e depois a aliança da santificação. Mas só para a gente ver aqui, então, essa questão do vinho que eu falo que é tão importante, né? Por quê? Porque o vinho, ele representa exatamente nós como cristãos seguirmos o exemplo de Cristo, né? Cristo, aqui nesse exemplo, ele lavou o pé, mas logo no dia seguinte o que vai acontecer com ele? Muito pior. Não é só lavar o pé, ele vai subir na cruz, vai dar o sangue, ele vai carregar sobre ele todo o pecado do mundo, né? E a gente muitas vezes acha que lavar o pé já é muito, né? Mas o conceito do sangue está diretamente ligado a isso, sabe? É a gente se dispor a sofrer o dano, a gente se dispor, né, como Jesus fala assim, né? Se alguém bate numa face, a gente se dispor a dar outra. Se alguém pede a túnica, você dá a capa também. Se alguém pede para você dar uma milha, você anda duas, né? É isso, esse é o sangue. Esse é o sangue sacrificial, tá? Esse é um exemplo. Então, o sangue é assim, muitas vezes a gente pensa no sangue como sendo uma coisa assim, não, Jesus morreu na cruz, ele derramou o sangue dele. Mais ou menos isso. E aí fala, então com isso eu sou salvo. Amém por isso. E é isso mesmo que ele fez, né? Mas qual que é o próximo passo? Ligado ao sangue. Fazer igual. Então, como cristãos, não só a gente é chamado para crer na obra de Cristo, para acreditar, para ter fé que ele derramou o sangue, isso é muito importante, isso é fundamental para a fé cristã, tá? Só que se parasse aí, eu vou falar para você,
a vida cristã seria uma coisa assim tola, uma coisa sem sal, né? Onde que está o verdadeiro temperinho na vida cristã, né? É quando Jesus chega aqui, como no livro de João, fala assim, né? Vai e faz o mesmo. Aí que vocês vão começar realmente a entender e a experimentar o que é vida cristã de verdade, sabe? Quando a gente resolve falar assim, eu sou um seguidor de Cristo, Jesus derramou seu sangue na cruz, eu vou derramar meu sangue aqui também, sabe? Eu vou derramar o meu sangue, eu vou sofrer o dano, estou disposto a as pessoas, né, falarem mal de mim, eu não vou falar nada, não vou reagir, eu vou continuar servindo elas. As pessoas podem achar que eu sou bobo, né? Que eu sou trouxa, que eu sou pato. Não interessa, estou fazendo isso em nome de Cristo, sabe? Porque o sangue, né, ele é o bálsamo desse mundo. O sangue é a única coisa que pode realmente, né, trazer salvação, trazer perdão de pecados, tratar o pecado na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. É a única coisa. Vocês têm que experimentar isso, né? E esse é o pacto que Noé, né, que Noé está fazendo aqui no capítulo 6, no capítulo 7, que é o pacto da salvação, né? É o pacto do sangue. Ele tem, de um lado, esse lado de que realmente ele é que faz a gente entrar na arca, ele que faz a gente entrar na vida eterna, né? Mas a pergunta que eu sempre me fiz é por que Deus, depois que ele me salvou, já não me leva? Podia, né? Por que ele deixa a gente aqui? Exatamente para que a gente tenha o privilégio de seguir os passos dele, que a gente tenha o privilégio de derramar sangue, né? E esse sangue ser usado como bálsamo na vida das pessoas que nos cercam, na nossa família, nos nossos filhos, nossa esposa, né? Semana passada eu postei uma frase que eu achei muito legal, né? Aquela que eu estava comentando com vocês, que falava assim, né? Às vezes é melhor estar em paz do que estar certo, né? Porque essa frase, ela tem tudo a ver com esse papel, né, de derramar sangue, de ser o bálsamo que vai trazer paz para esse mundo, né? Porque muitas vezes a gente quer estar certo, eu quero os meus direitos, eu estou certo, eu vou brigar por isso, e não vale a pena. É melhor você, né? É melhor você ser conhecido como o cara que traz a paz, né? Mesmo que você tenha razão, mesmo que você, né, e as pessoas não vão fazer o certo para você. E esse é o lado do sangue que eu acho que é fundamental na vida cristã. E é isso que, claro, ainda de uma forma bastante alegórica, bastante, né, lá primitiva, é esse o conceito que a Bíblia nos traz aqui no capítulo 6 e no capítulo 7. Quer ver? Vamos olhar aqui. Por que Noé, quando colocou os animais na arca, certo? Dos animais limpos, ele levou 7 machos e 7 fêmeas. E dos animais imundos, levou só 2, um macho e uma fêmea. Por quê? Exatamente, porque já tinha o conceito do sacrifício aqui, já tinha o conceito do derramamento de sangue. Então, ele ia derramar sangue, né? Então, aqui já está tipificado, né, que esse elemento da arca, de entrar na arca, né, está diretamente ligado à cruz de Cristo, que vai ser colocada ali na frente. Oi, Daniele. Tudo bem? Então esse é o tipo, né, do que nós no Novo Testamento a gente fala que é a aliança do vinho, né? E a gente precisa entender essa aliança, porque eu falo para vocês, né, se
Se a gente entender essa aliança do vinho apenas como Jesus morreu na cruz por mim, derramou sangue para mim na cruz, é muito importante. Graças a Deus por isso, glória a Deus por isso. Isso já nos leva, se eu acreditar nisso, né, e entregar minha vida para Cristo, isso já me dá a salvação. Só que isso é apenas um lado da moeda. O outro lado da moeda é o lado interessante. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, nós somos chamados para fazer o mesmo. Que é o verdadeiro propósito, né? É o verdadeiro propósito. Às vezes a gente acha, né, que o propósito da igreja é salvar almas, é o evangelismo. Mas como que ela faz isso, né? Mas isso não é o propósito, né? Assim, eu li num livro, acho que foi do John Stott, né, que falou que Deus não quer povoar o céu com pessoas terrenas, ele quer povoar a terra com pessoas à sua imagem e semelhança, né? Então é aqui na terra, né? Então assim, só ser salvo, tá bom, mas ou seja, eu estava falando sobre o papel da igreja, tudo bem, é salvar e depois levar essa pessoa a se tornar a imagem e semelhança de Deus, e aqui, né, através do dia a dia. Então, e o método de Deus para transformar as pessoas aqui, né, para salvar pessoas e depois levar elas a ser imagem e semelhança de Deus, só tem duas coisas: é pão e vinho. É a palavra de Deus, tem que conhecer a palavra, claro que tem que conhecer, porque é o espelho, né, que nos transforma. Mas como é que a gente sabe que a gente está manifestando essa palavra na nossa vida? Como que a gente sabe? Quantas gotas eu estou derramando? Quanto mais a gente estiver disposto a derramar sangue. Sabe? Isso é uma coisa muito profunda vamos falar assim, que a palavra de Deus nos traz. E ao mesmo tempo muito simples, né? Tudo que a gente lê aqui na palavra de Deus, né? Se a gente não derramar sangue, se aquilo não levar a gente a querer derramar o sangue, tem alguma coisa errada. Leva ao farisaísmo, né? O verdadeiro crente, né? Ele é chamado a conhecer cada vez mais quem Deus é, né? Então ele vai conhecendo aqui: Deus é amor, Deus é paciente, Deus é benigno, Deus é bondoso, né? Deus é justo. Deu aí um monte de atributos de Deus aqui, e depois ele, com gotas de sangue, vai semeando essas coisas aqui na terra. Esse é o método de Deus. Não tem nada diferente disso. É conhecer os atributos de Deus, né? E por quê? Porque foi isso que ele fez. O amor de Deus levou ele a derramar o sangue aqui na terra, né? E nós somos chamados para ser imagem e semelhança de Deus. É por isso que é tão importante a gente conhecer, mas conhecer profundamente, né? De uma forma até, vou falar assim, profundo, mas ao mesmo tempo simples, né? Porque aí a gente não fica preocupado com doutrinas, com dogmas. Não tem. O parâmetro é um só, né? Quanto que eu estou conseguindo converter entendimento de quem Deus é e praticar isso, né? Derramando o meu próprio sangue, sabe? Porque nós somos chamados exatamente para isso, né? Se a gente falar assim, não, é só derramar o sangue de Jesus, tudo bem, importante, mas não é suficiente. A gente não, a nossa vida, eu falo assim, é interessantíssimo como à medida que a gente vai crescendo na nossa vida cristã, né, derramar sangue passa a ser até prazeroso. Por incrível que pareça, né? Esses dias a gente estava, sexta-feira teve um jantar, né? Foi muito interessante. O Samir, quem conhece ele fez um jantar no condomínio dele, chamou todos os condôminos lá do condomínio Canaã, que ele mora lá, e eles fizeram uma celebração de Páscoa. Como Páscoa vai ser semana que vem, e aí muita gente ia viajar, eles fizeram nessa sexta-feira, né? Foram mais de 60 casais, 120, 130 pessoas lá. E foi muito interessante, né? Porque isso foi na sexta-feira. Aí no sábado eu passei lá, né? Como é que foi, né?
no final, no fechamento do jantar e tal, né? Então eles cobraram R$60 por pessoa, contrataram um buffet, aquele pessoal lá de comida árabe lá do shopping, né? Esmeralda. Aí fizeram cordeiro, né? E aí essa foi a celebração de Páscoa lá do condomínio. Foi muito legal. Aí o pastor Juba deu uma palavra, tava muito gostoso. Acabou 3 horas da manhã. Aí no sábado a gente passou lá, conversar com ele. Aí como é que foi, não sei o que. Ele falou, deu um monte de problema. Aí o que aconteceu? Primeiro que já deu prejuízo, né? Quer dizer, R$60 por pessoa que cobraram, que não era um valor barato, mas no final custou muito mais, que tinha decoração, tinha banda, música ao vivo, não sei o que, prejuízo de R$2.000, né? Até aí tudo bem. E aí ele falou, isso eu vou bancar, né? É legal, né? Aí que mais? Sumiram umas taças de cristal, que eu não sei nem quanto é que custa. Aí deu problema lá, que eu não sei o que, faltou comida, teve gente que reclamou, sabe? Aqueles problemas, né, de festa. Aí a gente tava comentando, mas aí o Samir falou um negócio, ele falou assim, vai dar prejuízo, a gente tá indo ver lá quanto é que custou lá as taças de cristal, porque a gente vai repor lá pra pessoa, né, que levou. E quem reclamou que ia faltar comida, a gente depois vai comprar um bombonzinho aí no Copo Errado e vai fazer uma visita e vai dar lá pra eles. Mas ele falou uma coisa, ele falou assim, eu tô gastando dinheiro, tô botando dinheiro no meu bolso isso aqui, mas é com uma alegria. Eu falei, esse é o conceito, sabe? Esse é o conceito que eu vejo, né? De derramar sangue, né? E sentir prazer nessas coisas, sabe? Eu falei, esse é a alegria que Deus dá, né? Então eu acho que é um testemunho bacana, porque aconteceu agora, nesse final de semana, e foi muito bom. Depois a gente ficou conversando com várias pessoas ali do condomínio, várias delas não sabiam o que era Páscoa, então a pregação foi muito boa e tal. Eu falei, puxa, Deus vai fazer alguma coisa aqui nesse condomínio, Deus só está fazendo, certo? Mas isso exige o quê? Sangue. Isso exige que alguém vá lá e se sacrifique e organize e depois ainda tome um prejuízo de R$2.000 né? No final do negócio, que ainda vai ter que... Eu falei, mas esse é o trabalho, sabe? Se não, é muito mais fácil ele falar, não faz nada, fica em casa, né? Não acontece nada, certo? Mas não experimenta a graça de Deus, não experimenta, né, o Espírito de Deus. Então eu falo que são coisas que a gente vê, né, que são muito importantes na vida do crente. A gente precisa saber dessas coisas, senão a gente nunca vai realmente experimentar todo o potencial da vida cristã, sabe? Porque quando a gente derrama sangue, é ali que a gente realmente experimenta o poder de Deus. A Bíblia fala claramente isso, né? Que é no sangue de Cristo, quando a gente derrama sangue, é que o poder de Deus se manifesta. Então, se a gente quer experimentar o poder de Deus, a gente precisa entender esse princípio, né? Que é o princípio do sangue, que é o princípio da arca aqui, que nós estamos vendo aqui no livro de Gênesis. E esse princípio e o sangue derramado é que traz vida, né? Então a gente vai ver aqui que tudo que ficou fora da arca, tudo que ficou fora, né, desse sangue, tudo que fica fora do sangue de Cristo vai morrer, né? Vai morrer, né? Primeira vez pela água, segunda vez vai ser pelo fogo, né? E vai estar separado de Deus. Por quê? Porque é isso mesmo. É isso que a Bíblia nos coloca, tá? Eu acho que era isso. Não sei se alguém tem alguma outra colocação, perguntas. Dúvidas? Thiago? Tá tranquilo. Tudo bem? Tranquilo? Lá no 9 a gente vai falar um pouquinho do outro pacto de Noé, que é o pacto do pão, né?
Esse é o do vinho. O do vinho certamente é algo mais importante, né? É algo realmente. Mas o pão, no fundo, é a dobradinha, né? Pão e vinho. A vida do crente é isso que vai balancear a vida do crente, é isso que vai fazer com que a gente cresça espiritualmente, é isso que vai fazer com que a gente realmente consiga se tornar a imagem e semelhança de Deus nesse mundo e nessa vida. Amém? Legal. Sara, você ora pra gente? Senhor Deus amado Pai, muito obrigado por esse momento de estudo bíblico que o Senhor tem nos proporcionado todas as segundas-feiras, Pai. Senhor, que essa palavra possa penetrar os nossos corações e mudar o nosso viver, Pai. Que a gente cada vez mais possa praticar a Tua palavra. Senhor, eu também te peço por esse lanche que a gente vai fazer agora, que o Senhor esteja abençoando. Senhor, que mais pessoas possam estar aqui se reunindo conosco segunda-feira, que o Senhor possa estar preparando essas pessoas para estarem aqui conosco, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.